Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Muito bom dia! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seja bem-vindo em 91.1 ao Nossa Área, primeira edição. Eu sou Juan Rodrigues e estarei com você até às 11 horas da manhã, trazendo muitas informações na rádio do seu esporte. Vem conosco, vamos falar do seu clube de coração, entrevista especial e muito da sua participação na Bradesco Esportes FM. Hoje, feriadão, e você pode participar da onde que estiver na rádio do seu esporte, através das nossas redes sociais. Vem conosco, 10 horas em ponto. O Nossa Área está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM para destacar o que traz os jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo na rádio do seu esporte. Começando com o jornal Lance. Ficou bonito. Diogo Barbosa havia chamado o Botafogo de patinho feio, mas agora comemora a arrancada para a Libertadores. O Globo, e tem mais, ousadia financeira. Gasto do Fla com folha salarial é de 31% maior que 2015. E com Libertadores, tendência é que aumente mais no ano que vem. Jornal Metro, Bolívia é punida e complica a Argentina nas eliminatórias. FIFA puniu a Bolívia nesta terça-feira pela escalação irregular de Nelson Cabreira nas partidas contra Chile e Peru, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Jornal O Dia, Flamengo é absolvido, Flu é multado e Sandro Meirahit suspenso por 60 dias. O árbitro foi multado por ter enviado à CBF uma correção para incluir informação à súmula do Fla-Flu. E vamos aos sites. Globoesporte.com. Luiz Henrique cita infinidade de erros do Barcelona. Abre aspas, entramos em parafuso. Lancinete cutucou. Eurico brinca sobre grupo do Carioca. Abre aspas, não consigo pegar o Flamengo. Portal da Band. Campeonato Carioca terá clássico na primeira rodada. Novidade do torneio de 2017 é que o clube que for rebaixado poderá subir à elite no próprio ano. ESPN, City versus Barça nos vestiários. Messi e rivais se estranham e Agüero acalma os ânimos. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, 10 horas 3 minutos no Rio. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas 3 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM e vamos de entrevistado internacional aqui na Bradesco Esportes. Vamos conversar com Amaury, jogador da seleção italiana e durante um período e brasileiro que atua hoje no Fort Lauderdale Strikers do futebol dos Estados Unidos, tem muita experiência no futebol internacional e está vivendo grande fase, fez um golaço de bicicleta que está concorrendo a melhor do campeonato. Está aqui para conversar conosco. Amaury, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Para começar, né, tinha expectativa de fazer esse golaço, de começar tão bem aí na NASL? Pô, bom dia a todo mundo aí, eu agradeço, né, por estar participando aí do programa. É isso aí, né, depois
de 16 anos de Itália, né? Joguei muitos anos no futebol europeu. E decidi mudar totalmente de vida e vir para os Estados Unidos. E começar essa nova fase da minha carreira. E graças a Deus tá dando tudo certo. E na estreia, né? Saiu esse gol de bicicleta aí que tá concorrendo como o gol mais bonito da rodada. Da rodada não, gol mais bonito do ano, né? Do campeonato. Vamos ver aí o que vai dar. Agora é interessante, né, que na jogada a bola já estava escapando e você de repente decidiu tentar uma bike. Que confiança é essa logo para estrear, hein, Amaury? Pô, show de bola, né? Ainda bem, graças a Deus. É assim mesmo, é instinto. Quem é atacante sabe daquilo que eu tô falando, é o momento, é questão de segundos, você decide, se joga da maneira que eu me joguei ali e deu tudo certo. É interessante, né, esse tipo de situação. O atacante tem que estar preparado, né, Amaury? Normalmente no jogo quem menos toca na bola é aquele que vai dar o último toque. Do jeito que vier, tem que botar pra dentro pra ser artilheiro, né? Como você é, né, Amaury? Verdade, né? Tem que aproveitar todos os momentos, lances, tem que estar ali ligado. Mas é assim mesmo. Amaury é atacante do Fort Lauderdale Strikers, conversando aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Amaury, você chegou aí nos Estados Unidos há pouco tempo, né? Tava na Itália, jogou muito tempo na Itália, jogou pela seleção italiana. Já sentiu alguma diferença? O que você vê da grande diferença do jogo que você tinha que desempenhar na Itália para ir com o que você pegou de experiência na Europa? Dá para se sobressair nos Estados Unidos? Quem sabe ficar um bom tempo por aí? Logicamente, né, o futebol europeu, vamos dizer que é o melhor futebol que tem, futebol europeu, tipo futebol italiano, que é a Série A, né, a Premier League, a Liga, vamos supor que é a elite do futebol. Mas como eu falei, né, depois de 16 anos de Itália, hoje eu estou com 36 anos, fiz toda a minha carreira na Itália, então, logicamente, junto com a família, queríamos fazer algo diferente, entendeu? Mudar um pouco a nossa vida. E surgiu essa oportunidade aqui. E viemos para cá, e graças a Deus deu tudo certo. Logicamente, futebol europeu tem muita mais, como eu posso dizer, tem muita mais luta, é uma outra coisa. Mas posso dizer também que o futebol aqui está crescendo muito. Nesses últimos anos, estão crescendo muito, tanto é que eles estão investindo muito nos jovens, porque antigamente, né, vinha muito jogador, que nem no meu caso, que está já para terminar a carreira, vem terminar a carreira aqui. Só que ultimamente eles estão procurando aqueles que querem terminar a carreira, mas que esteja com vontade de jogar. Para eles interessa que tenha vontade de jogar. Não é mais aquele vou pra lá e acabou. Então tá ficando competitivo isso. Estão melhorando muito. Amaury conversando com a gente, atacante que foi da seleção da Itália, foi da Juventus e hoje está no Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos. Amaury, para finalizar o assunto Strikers com você, né, entrarmos mais um pouco a fundo na sua história, você no Strikers está numa região que tem uma pegada bastante latina, tem muitos brasileiros, até muitos descendentes de italianos por esse lado aí. Isso acabou pesando um pouco na sua decisão e queria que você falasse também, além da situação, como é que foi a recepção dos italianos que estão por aí quando você chegou? Caramba, o cara de seleção italiana tá vindo jogar por aqui. Miami, entendeu? Eu já conhecia porque eu vinha pra cá, eu já tinha, essa eu acho que era a quarta vez que estava vindo pra cá. Inclusive, assim, resumindo um pouco, né, daquilo que aconteceu nesses últimos meses, eu tinha um contrato com o Torino até junho, acabou-se aquele contrato, então eu estava sem contrato, eu já estava com ideia de, entendeu, vir morar nos Estados Unidos e vim de férias, onde, para você ver como que é
as coisas. A minha esposa encontrou-se com a esposa do diretor do Strikers, entendeu? E rolou uma ideia, isso e aquilo, e não sei, a história começou com elas, que no final ele me ligou, marcamos 3 reuniões e decidimos ficar. E a recepção aqui foi muito legal, mesmo porque, como você repetiu, né, como você falou, que aqui tem muitos brasileiros, parece que a gente está no Brasil, vou te falar a verdade, a gente sai, vai dar um rolê no shopping, parece que está no Brasil. Muitos brasileiros, entendeu? Muitos latinos, tem muitos italianos também. A recepção foi excepcional. Eu cheguei aqui, parece que eu estou no Brasil. Pô, tem restaurante italiano, depois de 16 anos na Itália, um macarrãozinho não vai faltar nunca. Então, melhor do que isso é só continuar a fazer esses gols de bicicleta aí. É verdade. Ainda. É verdade. Aí vai fazer ainda mais sucesso por aí. Agora, ô Amaury, você teve passagem pelo Napoli, teve passagem pela Juventus, talvez a sua mais marcante passagem. Como é que foi esse período que você viveu aí na Itália? Você passou por muitos clubes grandes. Quando você para pensar tudo que você viveu na carreira, o que passa na tua cabeça? Você só jogou em grande na Itália. Orgulho, porque vocês sabem, eu vim de uma cidade muito pequena, eu vim de Carapicuíba, uma cidade em São Paulo que é pequena, entendeu? E voltando atrás, tudo aquilo que eu já passei ali em Carapicuíba, correndo atrás de como hoje, né, a molecada de hoje que corre atrás, o sonho de ser jogador, e sofrimento, entendeu? Isso aí, quando eu olho para trás, eu vejo só orgulho, porque eu tive, na minha carreira, graças a Deus, eu joguei em time grande, joguei com muitos jogadores de nome, entendeu? Tive a honra e o orgulho de jogar com um craque como o Edmundo, no começo da minha carreira, quando a gente estava no Napoli. Então, são essas coisas que ainda eu carrego dentro e tenho a vontade de jogar. Hoje eu tenho 36 anos, mas quando eu entro ali dentro é como se eu tivesse 15, entendeu? É como se eu estivesse ainda começando. Então é orgulho. Quando eu olho para trás e vejo que eu botei a camisa do Napoli, clube de tradição, Juventus, entendeu? Fiorentina, Parma, todos esses clubes, Palermo, que foi um clube aquele clube, vamos dizer, que fez surgir o meu nome, entendeu? Então, só orgulho, e a hora que eu não tiver mais esse fogo dentro, né, de jogar ainda, aí eu vou parar. Assim que eu tiver dentro ainda, vamos com tudo. Amaury conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, jogador do Fort Lauderdale Strikers, jogou na seleção italiana em grandes clubes por lá. Ô Amaury, falando dos clubes que você citou aí, você citou Juventus e Napoli, além do próprio Palermo. Qual foi o mais gostoso de se jogar dessas equipes? Né? Qual delas que você tinha mais prazer ainda de jogar? E qual foi a mais difícil, principalmente para um cara que quer se estabelecer na Europa, tem aquele período de adaptação? Qual foi mais complicado dessas equipes que você citou? Olha, logicamente, a minha carreira eu joguei, como vocês sabem, vesti muita camisa na Itália, e eu vou te falar uma coisa, em todas elas eu sempre me entreguei ao máximo, entendeu? E logicamente quando você chega numa Juventus, a pressão é maior. Logicamente quando você chega numa Juventus, a pressão é maior, entendeu? Os objetivos são maiores, entendeu? A concorrência é maior, entendeu? E na Itália, sabe-se, né? E na Itália, quando o brasileiro ou estrangeiro, quando chega na Itália, tem que fazer a diferença, entendeu? Se não fizer a diferença, infelizmente, a bomba cai sempre na tua mão. Mas, como eu falei, depois de muitos anos, na Juventus acho que eu coroei o meu percurso, que foi aquele, como eu estava dizendo, que é o sonho de ser jogador, entendeu? Então, chegando na Juventus, jogando com jogadores do nível de Del Piero, Trezeguet, entendeu? Campeões do mundo, Buffon, que está jogando até hoje, entendeu? Quando chega ali,
o problema não como eu posso dizer, é chegar. Para chegar ali você tem que ter qualidade, mas uma vez que chegou ali, é ficar ali. E normalmente não é fácil. Não é fácil. Na Juventus eu 2 anos maravilhosos, entendeu? E depois eu tive o terceiro ano que foi um pouco complicado, e depois o 4º ano eu fui embora. Mas vestir a camisa da Juventus, um time imenso como esse, eu acho que foi como posso dizer, foi a coisa, foi a cereja na torta, da maneira que eles falam, foi a coisa melhor que aconteceu na minha carreira. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM conversando com Amaury, jogador do Fala Lauderdale, ex-seleção italiana e Juventus também. Voltando a falar da Juventus, né? A Juventus passou por um período ruim, que foi o período onde teve que jogar a segunda divisão, teve aquele período todo que teve investigação por lá, foi complicado. E você participou da reconstrução da equipe, que foi a recuperação do prestígio. Como é que foi isso? Como é que vocês trabalhavam internamente essa situação? Uma equipe que, por exemplo, parafraseando até com o futebol brasileiro, que disputou a segunda divisão, como aqui disputaram Vasco e outras equipes, o Botafogo também, teve que voltar e recuperar prestígio. Como é que você via esse período? Como é que trabalhava um psicológico para que a Juventus voltasse a ser essa potência que hoje é novamente? Logicamente, a Juventus tem aqui eles falam que tem um DNA que é uma coisa impressionante. Eles são vencedores, entendeu? Tanto é que quando a Juventus foi para a segunda divisão, vamos supor, os tops ficaram, entendeu? Logicamente, tirando o Cannavaro, entendeu? Que naquele momento era bola de ouro e teve a possibilidade de ir ao Real Madrid, entendeu? E foi o Ibrahimovic que saiu na época, que foi para a Inter. O resto ficaram, tipo, Trezeguet ficou, Del Piero ficou, Nedved ficou, Camoranesi ficou, Buffon ficou. Então, ficou-se 5, 6 jogadores que eram top, campeões do mundo, entendeu? E partiu dali. E depois construíram, não foi fácil, mesmo porque depois que aconteceu isso daí, para a Juventus voltar a ser aquilo que era, passando-se 5 anos, mais ou menos. E hoje eles vocês estão vendo aí que eles já ganharam 5 campeonatos em seguida, perdeu uma final de Champions League com o Barcelona, e tá na briga aí, entendeu? Não é fácil, mas eles mentalmente, é um grupo muito forte. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Amaury, sei que vida de jogador é bastante corrida. Queria fazer apenas mais 2 perguntinhas para a gente finalizar. Falando dessa equipe da Juventus, muito se fala que esse é o ano de Juventus conquistar algo maior na Europa, de disputar algo mais na Europa. O que você acha dessa situação, já que na Itália, como você falou, já conseguiu a reconstrução, mas na Europa está faltando, bateu na trave, né, em algumas oportunidades. Na Itália já tem soberania, mas creio que o desejo para coroar, né, a cereja do bolo, como você falou, seja a Europa. Esse ano você vê esse elenco com capacidade para isso? Eles têm um elenco muito forte. Eles têm um time muito forte, entendeu? Esse ano está mais competitivo, entendeu? A equipe tem jogadores do calibre do Higuaín, que é um atacante, para mim, é um atacante formidável. Nesse momento é um dos melhores atacantes que tem. E é que nem você falou, né? Só tá faltando isso. E eu acho que eles estão, mas não de agora, mas eu acho que até o ano passado para cá, é aquilo que eles estão, o objetivo deles é esse, de sentar ali no trono da Europa, porque da Itália, como você falou, na Itália eles mandam, agora eles estão querendo chegar lá. Esse ano eles têm um time para fazer isso, né? Mas você sabe, futebol é fogo, futebol não tem surpresa, vamos ver aí o que dá. Ô, Amaury, você falou que futebol é fogo, né? Que dá surpresa. Queria te perguntar isso, né? Você viveu tanta coisa
Queria que você botasse um jogo que você achou que dava para ganhar, um jogo que poderia ganhar em alguma das equipes que você passou, que você ficou na cabeça vários dias, poxa, dava para ganhar esse jogo, e um jogo que você ganhou que tava tudo pro rival e de repente sobrou para você e você conseguiu decidir. Eu tenho muita história. tem muita história, tem muita coisa, logicamente, uma coisa que eu não vou esquecer nunca foi o meu primeiro gol na Série A. Esse daí eu não vou esquecer, esse daí é uma coisa que eu não vou esquecer nunca, que foi um jogo que estava difícil, jogar no Napoli, inclusive estava também o Edmundo. Então, para mim vai ser uma coisa que ninguém vai tirar na minha cabeça, aquele primeiro gol. E lógico, na carreira teve outras ocasiões, a estreia na Champions League contra o Real Madrid eu fiz gol. A gente saímos da Champions League contra o Chelsea, que dava para ter ganhado, entendeu? Aí entra aquilo que você falou, o jogo dava para ter levado, dava para ter passado e a gente no final perdeu, entendeu? Mas são muitas histórias. Tem o gol que logicamente o gol que eu falo, que eu sempre falei que que cresceu o meu nome, que todo mundo falou, poxa, tem o Amauri agora, que é um jogador que tá vindo fora, que o meu nome cresceu, logicamente foi aquele Fiorentina-Palermo de 2006, onde já estava nos 90, estava 2-2 o jogo. Fiorentina, um puta de um time na época, entendeu? E a gente jogando na casa deles, eles empataram o jogo no final 2-2, e na última bola o cara me lançou, eu fui, driblei 2 jogadores e fiz o gol da vitória, era aos 91. E aquele gol ali foi o gol que exaltou o meu nome na Itália, né? Amauri, jogador da equipe. Podia até contar mais gols, que você tem gol pra caramba, né, Amauri? Gol é o que não falta na tua carreira. Graças a Deus. Agora, Amauri, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo. Até o microfone ficar aberto para outras oportunidades, mais gols. A gente torce que você faça mais gols por aí. Queria que você, para finalizar, falasse um pouquinho sobre como foi jogar jogar pela seleção da Itália, né? Muitos brasileiros optam por isso, mas não é qualquer brasileiro, tem que fazer sucesso para ter essa oportunidade. E para fechar, você falou do jogo com o Real Madrid. Hoje tem Real Madrid em campo. Essa equipe é muito difícil de ser batida na Europa, já são 11 títulos, rapaz. Inclusive eu sou como posso dizer, sou um meio torcedor do Real Madrid, não é que eu sou entendeu? Eu gosto muito do Real Madrid, acho um time fera, tive a oportunidade de jogar com eles umas 2, 3 vezes, ganhei todas as 3, então show de bola. Vamos torcer aí, eu torço pra eles, sempre. Quando eles estiver jogando, é sempre Real Madrid. E você já chegou a pensar um dia, de repente, podia pintar, né? Já que você torce pro Real, por que não pintar uma oportunidade pra você jogar lá? Acabou faltando isso, né? Acabou, né? Acabou faltando, cara, né? Ó, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu teve uma vez, em 2010, saiu na primeira página de jornal na Itália, Real Madrid, que é o Amauri. Rapaz, aí foi foda. Aí, segurei. Quase que você já investiu, né? Quase tomou a frente para começar a negociação. Vamos atrás, liguei para todo mundo, falei, rapaz, vamos atrás, isso daí deve ser verdade. Entendeu? Mas, enfim, quando você tá na elite, assim, time grande, aí sai sempre esses jornais, assim, Real Madrid, Chelsea, essas coisas. E era uma fase fantástica para mim naquele momento. Então, orgulhoso disso também. Enfim, vamos falar da seleção. Só assim, todo mundo vai entender, porque tem alguns que já sabem, alguns menos. A seleção, eu vou resumir rapidinho em 2 minutos, senão a gente vai ficar a manhã inteira só contando história. Mas histórias são boas, histórias são boas. Histórias que são boas. Enfim, a seleção,
Eu sou brasileiro, entendeu? Amo o meu país, amo a seleção brasileira, entendeu? Só que eu sou um profissional. E quando começou essa onda da seleção, começou mais ou menos em 2006, quando eu estava em Palermo, que eu comecei a arrebentar aqui, aí se falava de seleção, pô, Maurinho em seleção, que não sei o quê. E até então, logicamente, não tinha esse interesse pela seleção, não tinha interesse da seleção brasileira em me convocar. E a Itália começou com essa onda, mas por que você não pega o passaporte e vem jogar? Isso começou um jornalista, numa entrevista, botou assim, por que você não vem jogar? Aí eu respondi, poxa, logicamente, seleção italiana é uma seleção importante, por que não? E dali começou. E eu continuei fazendo meus gols, jogando, atuando bem, e eles... Aí o que fiz? Aí como eu tinha muito tempo de Itália também, minha esposa, os avós da minha esposa são italianos, aí a ideia começou a ser interessada mesmo pela parte deles, entendeu? Então vamos atrás. E nisso eu fui para a Juventus, e aí você tá na Juventus, o mundo inteiro tá te vendo. Inclusive no Brasil eu recebi muitas telefonadas, jornalista, cada gol que eu fazia aparecia aí no Brasil, que não sei o quê. E dia de convocação me ligavam, dizendo, hoje vai sair a convocação, você vai ver, você vai estar... Começou. E os jornais. Cara, eu vou te falar. E eu esperando a seleção. Logicamente, eu esperando a seleção brasileira. Eu esperei a seleção brasileira até novembro de 2008. Novembro de 2008, que foi a convocação que foi contra o Portugal, que ia jogar-se o último amistoso do ano contra o Portugal. E tinha uma fonte aí no Brasil que falou, você vai estar nessa lista aí agora com Portugal, isso e aquilo. Eu falei, vou realizar meu sonho. Saiu a convocação, eu não estava. E dali eu tomei uma decisão. Eu falei, se a seleção italiana me der a oportunidade, eu vou aceitar. E, enfim, passou essa convocação. O treinador da seleção italiana, o Lippi, na época, me telefonou e falou eu preciso falar com você de pessoa. Tem como? Eu falei com ele de pessoa, depois de alguns dias, e ali eu dei minha palavra a ele. Eu falei, se eu pegar o passaporte italiano, eu estou totalmente à disposição da seleção italiana. Se me convocar, eu vou aceitar. E foi assim. E por incrível que pareça, porque como para mim as coisas nunca foi fácil, por incrível que pareça, em janeiro teve Brasil e Itália. E o Brasil me convocou. Entendeu? E o Brasil me convocou. Só que infelizmente eu já tinha dado a minha palavra, entendeu? Eu ia para jogar pela seleção italiana. A Juventus na época falou que pegou toda a responsabilidade, dizendo que não ia me liberar, e inclusive não me liberou para aquele jogo, e que foi na Inglaterra, inclusive, aquele jogo. E dali depois eu peguei o passaporte, fui convocado e joguei pela seleção italiana. O resumo desse Amaury vai pro Brasil, vai pra Itália, foi isso daí. Inclusive fez muitos gols na seleção italiana. Amaury, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo, né, na Bradesco Esportes FM. E como eu falei anteriormente, aqui tem espaço pra gente bater mais papos em outras oportunidades. E quando a Itália enfrentar o Brasil, com certeza estarei ligando pra você, hein, Amaury? Com certeza, eu agradeço pela oportunidade aí da conversa, né, dessa manhã. Um abraço a todos aí, que todos estejam um ótimo dia, entendeu? E quando quiser, você tem o meu número, é só ligar. Tá certo, esse Amaury conversando aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, foi um grande artilheiro, um grande artilheiro conversando aqui na Rádio do Seu Esporte. 10 horas e 29 minutos no Rio. Vamos a um rápido intervalo, na volta tem muito mais pra você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM.
Mega Feirão de Porcelanato Chatuba. São milhões de metros quadrados, direto da fábrica, com os menores preços que você já viu. Piso Busquinelli, 48,5 por 48,5. Calau Prisma, 9,50 metro quadrado à vista. Argamassa Porcelanato Interno, Eliane Gold Grés, 20 quilos, 17,50 à vista. Aqui tem pronta entrega garantida. Mega Feirão de Porcelanatos, só tem na Chatuba. Tá barato, tá aqui. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível pra você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Depois de uma baita entrevista que você curtiu aqui na rádio do seu esporte, é hora de falarmos do seu clube de coração por aqui. Hora da equipe do Flamengo com Bruno Lousada. Pela vontade do técnico Renato Gaúcho, o Grêmio deve pedir a volta do atacante Fernandinho ao final da temporada, que é quando acaba o contrato de empréstimo do jogador com o Flamengo. O clube até demonstra interesse em continuar com o atacante e pode envolver as parcelas finais que o Grêmio deve pelo zagueiro Wallace numa negociação para a permanência de Fernandinho no Flamengo. Seguimos aqui na Rádio do Seu Esporte, hora de informações do Botafogo, com o Thiago Esteves. Venda dos pouco mais de 6 mil ingressos para a torcida do Botafogo para o confronto contra o Flamengo no próximo sábado no Maracanã começa nesta quarta-feira para o público em geral. Venda para os sócios do Alvinegro começou ontem. Preço dos bilhetes é de R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia entrada. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, hora do Tricolor das Laranjeiras com Rodolfo Lamas. O novo CT do Fluminense vai receber 3 jogadores da seleção brasileira. Paulinho, Gil e Renato Augusto, atletas que atuam no futebol chinês, iniciam hoje sua preparação para o jogo contra a Argentina, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que vai acontecer na Rússia. Os atletas permanecerão no CT Pedro Antônio até o próximo sábado. Após esse período, os jogadores vão para Belo Horizonte e se juntam aos demais convocados pelo técnico Tite. Vale lembrar que o Brasil enfrenta a Argentina no próximo dia 10 de novembro, às 9h45 da noite, pela 11ª rodada das eliminatórias no Estádio do Mineirão. E agora é hora do Vasco da Gama. Informações, Ranieri Borges. E o técnico Jorginho tem demonstrado uma preocupação com o lado emocional dos atletas em garantir o quanto antes a classificação à Série A do Campeonato Brasileiro. E a ansiedade, segundo o treinador, tem atrapalhado nos jogos do Cruz Maltino. Os atletas são unânimes ao revelar que tem realmente a ansiedade em garantir o quanto antes o acesso do Cruz Maltino. E seguimos agora para falar de Champions League. Hoje tem transmissão aqui na Bradesco Esportes FM. Tem um Real Madrid diante da equipe do Legia Varsóvia, um dos jogos que acontecem hoje pela competição. Ontem você curtiu a equipe do Manchester City 3-1 em cima do Barcelona. Vamos ouvir, para fechar bem o nosso giro de destaque, o terceiro gol da partida na voz de Cadu Macri. Olha o Messi, tentou o drible, desarmado pelo Agüero. Olha o contra-golpe, olha o perigo. De Bruyne pro Agüero, são 3 contra 3. Mascherano chega à luta, olha o Agüero, vai tentar o drible, enveredou pro meio, pediu De Bruyne, ele prende, tem espaço, vai pro chute, não, devolveu pro De Bruyne, vai tentar de longa distância, o passe é bom. Navas, olha o cruzamento, olha o Agüero, perdeu, sobrou, Gundogan, é gol! Manchester City!
Gundogan! Mais uma jogada de contra-ataque, mais uma jogada de velocidade. Quase todos os jogadores do ataque tocaram na bola e depois da sobra, Gundogan, ele que tratou de empatar o jogo no primeiro tempo, mete o terceiro do City. A vitória tá ficando encaminhada. Os azuis de Manchester fazem o terceiro. Gundogan, quando eram jogados 29 minutos do segundo tempo, mexe no placar da Bradesco Esportes FM e agora tá lá, Manchester City 3, Barcelona 1. Você por dentro, Na rádio do seu esporte. nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. Hora da pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quem vai interagir com você hoje é o Jean Dutra, aqui na Bradesco Esportes FM. E perguntamos para você, né, sobre o Flamengo. O Grêmio está ponderando levar o Fernandinho de volta para a equipe gremista na próxima temporada, 2017. Renato Gaúcho já disse ok para analisar a situação. Você, como flamenguista, manteria o Fernandinho no elenco? Tentaria uma troca? Ou, de repente, deixaria ele ir para o Grêmio e correria para uma outra opção? Você pode participar aqui nas nossas redes sociais. O Jean Dutra está de olho em tudo que você fala. Lembrando que não obrigatoriamente precisa falar só da pesquisa. Você pode falar do seu clube de coração também, né, Jean? Bom dia. Com certeza, Juan. Muito bom dia para você, muito bom dia para todos os amigos ouvintes aqui no som da Bradesco Esportes FM, diretamente do Rio de Janeiro. Feriado hoje no nosso Rio de Janeiro, cidade pode curtir a praia ouvindo a Bradesco Esportes FM no fonezinho. Com ou certeza. então indo correr, botando no braço o telefone e ouvindo a Bradesco Esportes FM. Ainda aproveita o tempo, grava aquele áudiozinho esperto e manda na Rádio Seu Esporte pra ouvir a sua voz na Bradesco Esportes. É muito fácil, né, Jean? Com certeza, porque temos nosso WhatsApp aqui, né, Juan? 96433-8136. Vou até repetir, hein? 96433-8136. Aqui você, amigo ouvinte, tem voz. Pode mandar seu áudio, opinar, falar do seu time de coração. E lançamos uma pesquisa aqui no nosso Twitter, @BradescoFMRio. Lançamos lá. Qual o interesse do Grêmio em Fernandinho, do Flamengo, você acharia melhor? Manter o atleta no clube, tentar uma possível troca ou deixar ele ir? Cerca de 67% até o momento estão dizendo aqui que é melhor deixar o Fernandinho ir, hein, Juan? Não quer ver ele mais no Mengão, não. 20% tentaria manter. Agora mudou aqui, 28% tentando manter. Tá frenético aqui o Twitter. O negócio tá mudando muito rápido. Mudando muito rápido. Agora 61% querem deixar ele ir embora, 28% manter e 11% tentaria uma possível troca, Juan. É verdade, a galera já tá participando, inclusive pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir a participação da galera. Esse é lá dos Estados Unidos. Conversamos com a Mauri, que está jogando por lá, e tem a participação ouvindo a Rádio Seu Esporte, que é muito fácil. Aplicativo Band Rádio, você ouve em qualquer lugar do mundo. A Bradesco Esportes FM, vamos ouvir. Bom dia, aqui é Eduardo de Coconut Creek, na Flórida. Acabei de escutar aqui com vocês aqui a chamada que o Eurico Miranda faz uma piada dizendo que não consegue pegar o Flamengo, né? No grupo foi feita a escolha do grupo, dos grupos do estadual, Rio. E ele lamenta porque ele não consegue pegar o Flamengo. Faz o seguinte, Eurico, fica na primeira divisão, que aí garante 2 jogos, Zé Mané. O torcedor na bronca com o Eurico Miranda aqui na Rádio Seu Esporte, participando do torcedor na Bradesco Esportes FM. Vamos ouvir mais uma participação por aqui. Pô, Juan, o que eu faria pro Fernandinho ficar? Manda o Alan Patrick pra lá pro Renato Gaúcho, poxa. E deixa o Fernandinho aqui. Primeiro que o Zé Ricardo já mexeu errado, tirou o Fernandinho e colocou o Alan Patrick. Por isso que nós empatamos contra o Atlético Mineiro. Pô, manda o Alan Patrick, manda Gabriel, manda essa turma aí que não tá vestindo a camisa do Flamengo. Eu sou 100% Fernandinho, que fique no Rio. Um abraço. Enio Carlos Morro Agudo, Nova Iguaçu. Grande abraço para você, Enio Carlos, participando aqui na Rádio do Seu Esporte, falando sobre essa situação, né, do Fernandinho. Tem a participação do Wilton Pimentel, de Volta Redonda também. Ele falou para dizer o número do WhatsApp um pouco mais devagar, pra galera participar. Ele tá ouvindo pela primeira vez a Bradesco Esportes FM. Hilton,
primeiro agradecer a sua participação, você sempre será bem-vindo aqui na Rádio Seu Esporte. Mande seu áudiozinho com a opinião do seu clube de coração também, aqui na Bradesco Esportes FM. Seja bem-vindo, você que está ouvindo pela primeira vez. E, ó, participe conosco, é muito fácil, ó. 96433-8136. 96433-8136. Você pode participar através do nosso WhatsApp. Muito fácil, o Jean vai ficar de olho no WhatsApp pra gente. Mais uma participação e na sequência, o Bruno Lousada já tá me chamando, tá ansioso, ele quer falar do Flamengo por aqui. Vamos ouvir mais uma participação. Bom dia da Bradesco, meu nome é Antônio Marcos, moro aqui em Itaboraí. E é o seguinte, cara, Fernandinho, além do Fernandinho, pode ir o Gabriel, pode ir o Márcio Araújo, e de quebra, de graça, leva o Chiquinho, tudo lá pro time do Renato lá. Assim, com certeza, o Flamengo 2017 vai estar reforçado sem essa galera aí. Valeu, um abraço a todos aí. Tá certo, né? Esse daí quer mandar um bonde direto lá pro sul. Tem participação através do nosso Twitter também, né, Jean? Tem sim, o Douglas Beltrame tá falando assim: o Fernandinho é até bom jogador, mas não consegue manter a regularidade no Flamengo. É, um atleta que até a gente já havia falado durante a manhã, um jogador que tem qualidade ali pela ponta, né? Inclusive, o ouvinte citou alguns nomes, né? Que de repente podia tentar algum jogador de melhor qualidade do que o Fernandinho para chegar no Flamengo. Até citou o Luan do Atlético, que não tá jogando, mas jogam em posições diferentes. Ele citou através do nosso WhatsApp. Fernandinho hoje é importante para um elenco do Flamengo. Não adianta pensar apenas em time titular. Tem que ter elenco, porque jogar Libertadores, jogar Primeira Liga, jogar Carioca, jogar Copa do Brasil, Libertadores de ano todo também. É bom que se diga essa situação, tem que ter elenco. Agora 10 horas e 41 minutos. Pode falar do Flamengo, Bruno Lousada aqui na Rádio Seu Esporte. Fala, Lousada! O Flamengo segue hoje a preparação para o jogo do próximo sábado contra o Botafogo, no Maracanã, às 5 horas da tarde. O time realiza um treinamento no Ninho do Urubu e o volante Cuéllar, que foi liberado da atividade de ontem, deve trabalhar normalmente hoje. Mancoejo e Everton seguem em trabalho de transição para voltar a treinar com bola, mas é pouco provável que fiquem à disposição do técnico Zé Ricardo para o clássico deste final de semana. O meia Gabriel, que foi titular na última partida, destaca que nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa pensar apenas nos próprios jogos e esquecer os resultados do Palmeiras. E além disso, é necessário ter paciência durante as partidas. Paciência, né? Saber jogar o jogo, saber controlar o jogo, principalmente quando a gente está na frente do placar, saber o que fazer nos momentos da partida. Acho que isso tem uma grande chance de levar a gente à vitória. A equipe vem jogando bem, vem criando bastante, mas quando não se vence, fica um pouco complicado, né? Mas acho que é ter paciência, principalmente quando estamos na frente do placar. E foi exatamente essa tranquilidade que o Flamengo não teve no jogo do primeiro turno. O jogo deste final de semana contra o Botafogo é um tira-teima do clássico nesta temporada. Depois de um empate no Campeonato Carioca por 2-2 jogando em Juiz de Fora, as duas equipes se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro na Arena Botafogo. E o Flamengo, que estava na frente no placar já até o final da partida, acabou cedendo o empate por 3-3. O meia Gabriel fala que não é mais hora de lamentar aquele resultado e apenas pensar no que o Flamengo tem a fazer pela frente. Com certeza, mas faz parte. O futebol é dessa forma, poderia ser o contrário também, a gente está falando diferente aqui, mas já foi, já passou, agora é um novo capítulo e sábado temos que buscar os 3 pontos de qualquer forma. O time ainda tem 5 rodadas para tentar escrever história mais uma vez no Campeonato Brasileiro, conseguindo uma virada espetacular nas rodadas finais. E se neste sábado o Flamengo tem mais um capítulo importante a ser escrito neste Campeonato Brasileiro, o meia Gabriel já tem em mente um desfecho feliz para este Campeonato Brasileiro. Acho que quando você joga no Flamengo você tem que vencer, né? Acho que o final feliz tem que ser o título e a gente vai em busca disso.
sabemos da dificuldade que é, mas é possível e o Flamengo vai lutar até o final. Até ontem à noite, menos de 1.500 ingressos restavam para a torcida rubro-negra e hoje a carga total colocada à venda deve esgotar, portanto o Flamengo vai ter casa cheia para o jogo contra o Botafogo, fundamental na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Flamengo destaca aqui na Rádio Seu Esporte e a galera tá curtindo o 91.1. Tem um amigo que tá na Bradesco Esportes FM ligadinho direto da praia, Jean, pra ouvir a rádio do seu esporte. Tá trabalhando, curtindo um solzinho e curtindo o noticiário do clube. Trabalho bom esse, né? Esse é o trabalho de um bom carioca. E esse é inteligente. Ainda trabalha de chinelo, que coisa melhor. Verdade. É verdade. Vamos ouvir aqui o áudio dele, na sequência o Botafogo por aqui. Fala galera da Bradesco, aqui quem fala é Alain Oliveira. Tô aqui na praia hoje, trabalhando, mas tô ligadinho na rádio, hein? Fernandinho, pode ir embora, Fernandinho do Mengão. Pode ir embora e traz o Robinho, Bandeira. Forte abraço, o cheirinho tá mais forte do que nunca aqui no Rio. Muita gente apostando aí no cheirinho da equipe do Flamengo, mas para atrapalhar os planos do rubro-negro, tem na próxima rodada o... E quem conta e sabe tudo do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM é o Thiago Esteves, tá? Direto de General Severiano para conversar com a gente. Antes de qualquer coisa, Thiago, parabenizar pela transmissão da Champions ontem. Foi muito legal. Parabéns pela boa atuação. Foi convocado para ser um meio de campo da equipe. Foi muito bem, hein? Fala, Juan. Obrigado. Valeu. Um grande abraço para você. Agradecendo esse seu elogio. A gente tenta fazer o melhor possível. Em relação ao Jean, ao Juan, né? Eu falei com o Jean no telefone antes de entrar no ar. Acabei confundindo o Juan, mas treino aqui no Botafogo tá rolando, mas infelizmente a gente não tá podendo ter acesso ao que tá rolando ali no gramado. Estou aqui do lado de fora, acompanhei apenas o início da atividade. Uma boa notícia para a torcida do Botafogo é que o Bruno Silva, que havia ficado fora da atividade de ontem e também da atividade de segunda-feira, por conta de uma pancada que ele havia recebido na cabeça na partida contra o Coritiba, por precaução, ficou fora dos 2 primeiros atividades da semana, mas na atividade de hoje, aqui pelo menos nesse início da atividade, o Bruno Silva trabalhou normalmente. Não era nenhum coletivo, mas era um trabalho já com bola, havia um contato com os outros jogadores, o que significa que o Bruno Silva foi liberado pelo departamento médico para participar dessa atividade com bola. Então a tendência, já hoje é quarta-feira, como ele já foi liberado para essa atividade hoje, a tendência é que no sábado ele esteja à disposição do Jair Ventura. Com a volta com a permanência do Bruno Silva entre os titulares, a volta do Ayrton e do Diogo Silva, e do Diogo Barbosa, a tendência é que o Ayrton volte ao time titular e o Botafogo volte a utilizar 3 volantes e feche aquela formação com 3 atacantes, que foi a que iniciou a partida contra o Coritiba. Essa é a tendência. Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Ayrton no meio de campo do Botafogo, junto com o Camilo. A tendência para o ataque é de que o Sassá seja mantido ao lado do Neilton. O Rodrigo Pimpão, que começou jogando contra o Coritiba, trabalhou à parte hoje aqui em General Severiano, pelo menos nessa parte inicial do trabalho. Ele apenas correu em volta do gramado, nem de chuteira estava de tênis correndo. Ele havia saído da partida contra o Coritiba sentindo dores na panturrilha direita. A assessoria do Botafogo passou pra gente que não é nada demais, foi apenas precaução para o jogador passar pelo desgaste que está tendo, né, final de temporada, acabou sendo tirado desse treino de hoje, mas que não seria nada de grave, deve estar à disposição para o jogo contra o Flamengo, mas como ele ficou fora desse treinamento, o Sassá e o Neilton são os dois que estão formando a dupla de ataque do Botafogo no treino que acontece aqui em General Severiano, mas está sendo fechado. Quando eu estava chegando aqui em General Severiano, Juan, tive a possibilidade de ver torcedor comprando ingresso para essa partida contra o Flamengo. A fila bem grande aqui em General Severiano. Hoje é o primeiro dia da venda de ingressos para o torcedor comum, né? Que não é sócio torcedor do Botafogo. Hoje é o primeiro dia, a venda abriu às 10 horas da manhã. Eu cheguei aqui um pouquinho antes das 9, a fila já era bem grande. Então,
a tendência é que os ingressos acabem hoje já para a torcida do Botafogo, já que a carga é pequena, né? Um pouco mais de 6 mil ingressos à disposição da torcida do Botafogo. A grande novidade do dia, Juan, é por conta do acerto do Botafogo com o atacante Roger. A gente até trouxe isso já na noite de ontem, né? Hoje, já na parte da manhã, o Roger tem um acerto com o Botafogo. O contrato deve ser assinado para 2017 por 1 ano de temporada, né? Temporada de 2017. Jogador que está na Ponte Preta, aí já defendeu diversos clubes do futebol nacional e chega para o Botafogo para a próxima temporada. O acerto ainda não foi confirmado nem pelo jogador, nem pela Ponte, nem pelo Botafogo, até porque o campeonato está em andamento. O Roger ainda vai defender a Ponte Preta durante esse campeonato brasileiro, mas o acerto existe e o Roger vai defender a camisa do Alvinegro na próxima temporada. A expectativa é de que ele se apresente para a pré-temporada do ano que vem, que vai acontecer no Espírito Santo, e assine o contrato por 1 ano, por uma temporada. Então, para a gente finalizar aqui de General Severiano, Juan, em relação a esse jogo contra o Flamengo, a tendência é que o Botafogo volte a utilizar a formação com 3 volantes, Scala e Sidão no gol, Alemão na lateral direita, a zaga com Emerson e Carli, 2 jogadores que eram dúvida para a partida, não treinaram no início da semana, treinaram normalmente hoje e vão para o jogo. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz. O meio de campo com Rodrigo Lindoso, Ayrton, Bruno Silva e Camilo. E no ataque, Neilton e Sassá. Tá falado, Juan? Tá falado, sabe tudo do glorioso Thiago Esteves aqui na Bradesco Esportes FM, trazendo as informações do Botafogo. 10h50, vamos ao rápido intervalo. Na volta tem Fluminense e Vasco por aqui. A Estrada dos Louros. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Mega Feirão de Porcelanato Chatuba. Milhões de metros quadrados. Direto da fábrica. Porcelanato esmaltado Buschinelli. 60 por 60 extra. Calacata HD. 17,90 um metro quadrado. Em até 10 vezes sem juros. Porcelanato esmaltado Porto Ferreira. 53 por 53. Extra Belize Travertino. 25,90 um metro quadrado. Aqui tem pronto entrega garantida. Mega Feirão de Porcelanatos. Só tem na Chatuba. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h51 no Rio de Janeiro. Você está na Nossa Área, primeira edição, na Bradesco Esportes FM. É hora do Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Quem traz as informações é Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo. É verdade que o Fluminense não vem de uma boa sequência de resultados no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, nada de vitória. Foram 3 derrotas e 2 empates. Por outro lado, existem alguns jogadores que têm alguns motivos para sorrir, mesmo com o momento ruim do clube. Além do meia Gustavo Scarpa e do atacante Wellington, outro jogador vem mostrando serviço no tricolor. Desde que assumiu a meta do time das Laranjeiras, o goleiro Júlio César se firmou e por vezes deixa o torcedor deixar de lado o desfalque de Diego Cavalieri, fora por lesão. Júlio até reconhece seu bom momento, mas deixa claro que isso acontece devido à ajuda de seus companheiros. Eu atribuo tudo ao grupo, né? Até porque, em primeiro lugar, agradeço a Deus, mas eu dependo muito dos meus companheiros. Até porque eu não ganho sozinho, eu não perco sozinho. Nós somos 11, 18, 25, 30, mais a comissão. Então, esse momento, como eu falei, é um momento que está um pouco mais difícil, nós estamos todos juntos. Até porque ninguém vai conseguir o objetivo sozinho. Nós dependemos muito uns dos outros. Assim, a nível individual, realmente, assim, eu estou feliz, mas eu sei que eu posso melhorar mais, e eu melhorando, a equipe consequentemente também pode evoluir ainda mais. Porque se nós pararmos no tempo e falar assim, não, eu acho que já está bom, eu não acredito nisso, eu acredito que o ser humano em todos os aspectos ele pode melhorar e ele pode evoluir. Então assim, eu quero continuar crescendo, quero continuar evoluindo, sei que tenho margem para isso, e sabendo disso os meus colegas também. E juntos sim podemos conquistar aí sim os objetivos. O goleiro Júlio César já defendeu as cores do Fluminense em 11 oportunidades nesse Campeonato Brasileiro. Essa é sua maior sequência desde que chegou ao clube, ainda em 2014, vindo do Getafe da Espanha. Tá certo, esse o Fluminense em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, o tricolor das Laranjeiras,
que já tem que pensar em 2017. Né? A equipe do Fluminense tem de conseguir uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, entrar nessa zona da Libertadores, quem sabe não torcer para a Chapecoense ganhar a Sul-Americana, o Atlético ganhar também a disputa da Copa do Brasil, aí vai aumentar o número de vagas, seria bom pro tricolor. 10 horas e 53 minutos no Rio. Eu tenho amor ao tricolor. Vamos todos. E o Vasco da Gama é o destaque agora na Bradesco Esportes FM, o Cruz Maltino, que tem que vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá vendo a situação se complicar, os outros estão encostando. E mais o goleiro Martins Silva falou para ter calma. Quem sabe de tudo do Vascão é Ranieri Borges. Fala, Rani! Fala, Juan, Mauro, grande abraço para vocês. Bom dia aos amigos ligados no nossa área nesta primeira edição. Olha, o Vasco que se prepara para o confronto contra o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas no sábado e buscando se restabelecer no Campeonato Brasileiro. Isso porque vem de um resultado não tão bom, um empate em casa em 0-0 contra a equipe do Avaí, o torcedor Cruz Maltino na bronca com esse time do Vasco da Gama que tenta o quanto antes garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, a preparação interrompida por conta do feriado. Como manda a tradição, o Cruz Maltino não abre as portas em feriado, nem mesmo para o departamento de futebol, e com isso os jogadores ganharam um dia de folga, se reapresentam apenas amanhã, no período da manhã. É bom a gente lembrar que caso o Vasco consiga conquistar os 3 pontos e o Atlético Goianiense saia derrotado de sua partida na rodada, que é contra o Goiás, o Vasco pode reassumir a ponta da Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, uma partida de fundamental importância para o Cruz Maltino, caso tenha pretensões ainda de conquistar a liderança e o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Outra situação que chamou bastante atenção no início desta semana, mais precisamente ontem, o sorteio das chaves do Campeonato Carioca. E o Vasco enfrenta a equipe do Fluminense na primeira rodada, já na semana dos dias 28 e 29 de janeiro, e o presidente Eurico Miranda, é claro, aproveitou para dar aquela alfinetada. Disse que gostaria de começar contra o Flamengo, mas como não consegue, o Fluminense mesmo está bom. Vai demorar um pouquinho para o Vasco enfrentar o Flamengo, que vai acontecer apenas na Taça Rio, já que estão em chaves diferentes. Na Taça Guanabara, o Vasco não terá esta oportunidade. O presidente Eurico Miranda, como sempre, irreverente e aproveitando para dar aquela alfinetada no rubro-negro carioca. Tá certo, Juan, Mauro? Grande abraço. Claro que tá certo, Ranieri Borges falando do Vascão aqui na Rádio Seu Esporte. Teve torcedor aqui logo no início do programa que não gostou nada disso, Ranieri. Não gostou da provocação, não. 10 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. E hoje a bola rola aqui na Bradesco Esportes FM. Tem a Champions League com Legia Varsóvia enfrentando a equipe do Real Madrid. Além da Champions, na América do Sul, a bola rola para a Copa Sul-Americana. Tem um jogo entre São Lourenço e a equipe da Chapecoense. Teve coisa engraçada acontecendo na Argentina. O Diário Olé deu aquela provocada nesse confronto, né, o Jean? É isso mesmo, Juan. O Diário Olé deu uma provocada na Chapecoense e estampou na capa "Quem te conhece, Chape?", ou seja, quem te conhece, Chape? Lembrando que Chapecoense encara hoje São Lourenço da Argentina e já tomou aquela provocada, já típico de argentino provocando brasileiro, né, Juan? É verdade, eu se fosse o Caio Júnior, eu botava isso na parede do vestiário antes do confronto. Na Liga dos Campeões, além de Legia e a equipe do Real, tem Borussia Dortmund e Sporting, Copenhagen, Leicester, Porto e Clube Bruges, Juventus e Lyon, a equipe do Mônaco e CSKA, Sevilha e Dinamo Zagreb, e Tottenham e Bayer Leverkusen. E seguimos por aqui na Rádio do Seu Esporte, agora com a sua participação em 91.1. A galera tá participando na Bradesco Esportes FM. Vamos ouvir aqui o torcedor. Bom dia aí, galera da Bradesco FM. É um prazer muito grande participar. Meu nome é Ricardo Tenório, sou aqui de Jardim América, do Rio de Janeiro. Fala, Ricardo! Eu acho que o Fernandinho é um excelente atacante. Um excelente não, um bom atacante. E ele se encaixa perfeitamente no esquema aí do Zé Ricardo. Infelizmente o Zé Ricardo ainda não tem aquela tarimba ainda, então ele mexeu mal no time. Na última vez a gente ganhava aquele jogo sem dúvida nenhuma. Tá bom? Um abraço a todos aí, bom feriado. Tá aí a participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM,
a Rádio Seu Esporte. Tem mais gente participando por aqui. Vamos a mais um. Bom dia, Juan. Bom dia, Bradescada. Aqui quem tá falando é o Diogo, de Petrópolis. Fala, Diogo! Bom, já que o São Paulo tá dispensando o Michel Bastos, não seria uma boa o Mengão tentar investir ou uma troca com algum jogador? Que eu acho que o Michel Bastos se encaixaria muito bem no Flamengo, hein? Abraço aí a galera, saudações rubro-negras, valeu! Seria uma solução até melhor do que o próprio Luan da equipe do Atlético Mineiro, porque joga na mesma posição, né? Joga do mesmo lado e um atleta que jogaria na ponta esquerda com até uma qualidade um pouco melhor, uma técnica um pouco mais apurada. Vamos a mais uma participação por aqui. Bom dia, aqui é o Jonathan de Nova Iguaçu, Miguel Couto. Pra mim tem que ficar Márcio Araújo, Alan Patrick, Fernandinho, Gabriel Guerreiro. É André da minha, o único que tem que sair é o Chiquinho. Renova com o Fernandinho porque o cara tá jogando muito. Valeu, um abraço. Tá aí a participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Pra fechar a pesquisa do dia, as parciais, como é que ficou por aí? A galera quer que o Fernandinho fica ou não fica no Flamengo? Quem sabe uma troca? O que a galera opinou por aí, ô Jean? 55% deixariam ele ir embora para o Grêmio. 33% manteriam ele e 12% tentariam uma possível troca, Juan. Tá certo! E chegamos ao fim de mais um programa na Bradesco Esportes FM. Valeu, galera! Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.